estamos pensando nessa série de mensagens sobre a Igreja de Jesus, e a igreja que queremos todos nós construirmos, todos nós fazemos parte dela. Nós já vimos que a igreja que nós queremos estar não é só uma igreja de entretenimento, de atividade, de festividade. Isso faz parte, né? Nós gostamos pessoalmente disso, mas nós entendemos que a igreja que Jesus deixou instituída através de Pedro foi aquela igreja preocupada com os cordeirinhos, com as ovelhinhas, no sentido de pastorear, de zelar, de cuidar das pessoas. Nós não podemos nos distrair daquilo que realmente é a nossa meta e o nosso objetivo e o alvo pessoal e o alvo da nossa igreja, e tudo aquilo que venhamos a fazer e realizar entre nós aqui. Por mais que possa aparentar entretenimento, há uma vocação ali dentro, há um objetivo ali dentro de pastorear, de cuidar de ovelhas e pessoas. E nós temos entendido que o nosso ministério não é um ministério só para nós ou entre nós. Pelo contrário, o nosso pastoreio, o nosso cuidado é para com todas as pessoas, porque Jesus morreu por todos, não só por nós aqui, mas por todos que estão nesse mundo. E o nosso cuidado pastoral, e o nosso zelo que nós devemos ter com as pessoas, o pastoreio que nós devemos ter, deve ser com todas as pessoas. O mundo carece de pessoas com amor, o mundo carece de pessoas que recebam, que deem atenção, que deem tempo, que se preocupem, que orem por elas, que compartilhem os seus valores pessoais com elas. Quer dizer, as pessoas estão famintas porque não tem mais pasto, não tem mais comida, não há mais alimento nesse mundo. O mundo está com fome e desejo de verdade, de amor, de pureza, de santidade, de integridade, e no mundo não se encontra esse alimento. Esse alimento, ele se encontra na palavra de Deus, se encontra naquilo que Jesus deixou para nós. E por isso, a nossa vocação, o motivo de nós nos reunirmos aqui como igreja, é nos preparar para cumprir essa missão de cuidado, de zelo, de pastoreio. É interessante como as pessoas nos procuram, as pessoas se achegam até nós, porque elas notam que nós temos um senso de satisfação. Há uma satisfação em nós, há uma realização em nós, há uma felicidade nas nossas vidas, e as pessoas começam se aproximando, querendo de alguma forma se expressar isso que nós temos. Mas é nosso papel, não só esperar que elas se acheguem a nós, mas nós nos achegarmos a ela, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele veio até nós, ele se entregou por nós, muito antes de nós mesmos desejarmos ou queremos, ele veio até nós. E esse deve ser o papel da igreja. O nosso desejo é salvar pessoas, o nosso desejo é alimentar pessoas, o nosso desejo é abençoar pessoas, o nosso desejo é promover nas pessoas, a ação sobrenatural de Deus sobre a vida delas. Só que para isso nós precisamos ir até as pessoas, ou trazer as pessoas, estarmos relacionando com elas. Então eu sempre olho, Deus, eu adoro ficar com meus irmãos, eu adoro ficar na igreja, eu acho que a igreja é um ambiente tremendo, mas eu quero me relacionar com pessoas, eu quero ter mais contato com pessoas que precisam do Senhor, que estão necessitadas do Senhor. Irmãos, isso não é difícil, não é difícil. Se nós sairmos daqui para fora, em poucos minutos, nós vamos encontrar pessoas querendo, buscando, desejando. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo? O que nós que já conhecemos a palavra, o que nós que já conhecemos a Jesus Cristo, nós que fomos salvos, o que nós estamos fazendo? E eu creio que aquela mensagem, aquela palavra que João deixou escrita sobre o que Jesus falou, a intenção de Jesus em relação a Pedro, que Pedro pudesse entender que o papel dele seria cuidar, seria pastorear. E Pedro, que estaria iniciando a igreja, sendo porta-voz dessa igreja, do corpo de Cristo entre nós, ele devia estender esse ministério a todos nós. A passagem que nós vamos ler aqui relata sobre essa igreja do passado, essa igreja daquela época, de 2000 anos atrás,
que estava buscando essas coisas, buscando se entender como igreja. E a gente vai encontrar ali, veja comigo então, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. E nós vamos encontrar ali uma igreja tremenda, em muitos aspectos. Uma igreja fabulosa, bem contextualizada, igreja que era quase comum naquela época. E nós vamos encontrar aqui um apóstolo desesperado, agoniado, apavorado, né? Quando a gente lê a carta aos Coríntios, né, e nós temos outras cartas do apóstolo Paulo às outras igrejas, nós encontramos menções dos apóstolos interagindo com as igrejas. Nós não fazemos ideia do que era igreja naquela época, nós não fazemos ideia como era a igreja composta naquela época. Entendo que a igreja cristã, na época em que esses livros da Bíblia foram escritos, não eram igrejas instituídas como a nossa, não eram igrejas formais como a nossa. Lá era a igreja mesmo, era um povo reunido, onde eles podiam se reunir, eram em grandes espaços, ou escondidos em cavernas, nas florestas. Então era uma igreja, como realmente nós entendemos que a igreja deveria ser, mais preocupadas de pessoas estarem juntas ouvindo a palavra ou exercitando a sua fé do que qualquer outra coisa. Mas é interessante que na época do Novo Testamento as igrejas estavam crescendo, as igrejas estavam assim, essas comunidades estavam evoluindo e crescendo e se desenvolvendo em várias partes daquele mundo, e as pessoas estavam preocupadas, né? Os apóstolos estavam preocupados porque eles não davam conta de liderar, eles não davam conta de ensinar, eles não davam conta de orientar essas igrejas, e as igrejas tentavam buscar o seu perfil. Elas buscavam fazer aquilo que elas entendiam, compreendiam que era o seu papel, e cada uma delas, dentro do seu espaço, da sua cultura, do seu mundo, do seu país, eles tentavam imaginar o que seria a igreja de Jesus, e assim, com seus valores pessoais, com suas vontades, com seus desejos, com a sua experiência ali, eles tentavam construir a relação dessa comunidade, eles tentavam construir essa comunidade que estava crescendo a cada dia. E eu começo a imaginar os apóstolos, que eram poucos, eu começo a imaginar aqueles discípulos que detinham o conhecimento da experiência pessoal com Jesus, ou daqueles muito próximos de Jesus, e ver essas pessoas com esse monte de gente, né? E essas reuniões que se davam em diversas cidades, em diversos países, imaginando que esses apóstolos, que esses discípulos, né, eles pensavam, nós não vamos dar conta, nós não temos como dar conta, né? E cada reunião trazia uma problemática, cada reunião tinha um perfil pela cidade que eram construídas essas igrejas, ou desenvolvidas essas igrejas, ou pelo país, e a gente imagina o tumulto, né? Mulheres, crianças, adultos, né? Se reunindo, e o mais interessante e o mais difícil para aquela época é que eles não tinham Bíblia. Eles não tinham a Bíblia. E eles se baseavam basicamente na palavra dos apóstolos, na direção que os apóstolos davam. E quando eles recebiam uma carta como essa de 1 Coríntios, essa carta se tornava uma carta magna, uma carta lei, uma carta de direção, porque era algo que eles tinham. Porque ter os apóstolos nas suas igrejas, ou os discípulos mais próximos de Jesus, era uma coisa cada dia mais rara, dada a expansão da igreja e o crescimento. Mas quando eles recebiam uma carta, essa carta era compartilhada naquela comunidade, era dividida, espalhada para outras comunidades, e as pessoas se interessavam em saber o que estava escrito naquela carta, porque era a única fonte de orientação e direção que eles tinham. Especificamente, a passagem que eu escolhi hoje aqui, fala dessa crise, uma crise positiva, da igreja buscando um comportamento plausível, um comportamento certo, um comportamento correto que uma igreja deveria ter. Então vocês imaginam, né? Essa igreja lá em Corinto, uma cidade grega, onde aquelas pessoas elas tinham tido inúmeros contatos com religiões místicas,
E a experiência espiritual que elas tinham antes do cristianismo era uma experiência mística, de mitos, de deuses, de lendas. E o comportamento dessas religiões místicas ali eram comportamentos variáveis. Então, os cultos poderiam ser dessas religiões uma grande festa, uma grande comilança, uma grande coisas erradas, todo tipo de experiência humana eles tentavam concentrar ou distribuir nesses diversos cultos místicos daquela época. Agora esse grupo se converte. Eles entendem a mensagem de Jesus Cristo e entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e agora eles recebem Jesus Cristo como Senhor e traz para dentro da igreja os seus costumes, os seus hábitos, a sua maneira de interagir com Deus, porque ele tinha um Deus que eles interagiam, e agora eles conhecem um único e verdadeiro Deus e tentam se interagir com esse Deus da sua forma e da sua maneira. E aí que entra o apóstolo Paulo, de orientar a conduta daqueles irmãos, de ajudar aquelas pessoas a saberem como se comportarem na casa do Senhor. Lembre, a casa do Senhor não era o templo, mas eles entendiam a casa do Senhor como as pessoas reunidas. Então, reunidos, como nós devemos nos comportar, qual deve ser a nossa atitude, o nosso procedimento. E Paulo orienta esses irmãos, e é uma das passagens mais lindas, porque ele trata sobre ordem, ele trata sobre disciplina, ele trata sobre dons espirituais, ele trata sobre responsabilidade, ele trata daquilo que é mais importante para a comunidade, ou que a comunidade deve desenvolver. Então, essas passagens de 1 Coríntios capítulo 11 até capítulo 14, são passagens riquíssimas que falam sobre a ordem ou aquilo que se espera que a igreja, como a igreja deve se comportar, como ela deve agir. Lógico que Paulo está direcionando uma palavra para uma comunidade, para uma cultura, né? E há coisas específicas relacionadas à cultura ali de Corinto, aquelas pessoas que haviam sido familiarizadas com a ideia mística, ou os deuses, né? Ou mesmo com a sabedoria daquela época. Então veja, capítulo 11, Paulo inicia essa conversa de irmão para com a igreja, e na preocupação de como essa igreja deve ter um perfil diferenciado. E esse perfil diferenciado, ele é baseado em algo, ele é fundamentado em algo. Então veja, capítulo 11, versículo 1 diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Nesse início, Paulo, ele honra aqueles irmãos, ele vê que tem notícia que aqueles irmãos realmente estão buscando imitar. Então, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o alvo de Paulo, o que Paulo tinha em mente, olha irmãos, o que nós devemos imitar, quem nós devemos buscar, qual é a maneira certa? A maneira certa é Cristo. E vocês devem me imitar porque eu imito a Cristo. A palavra imitar não é no sentido de fazer igual ou ser repetitivo, mas a palavra imitar tem a ver com ser discípulo. Então Paulo fala assim: olha, torne-se meus discípulos, como eu sou discípulo de Cristo, porque a palavra imitar, ela vem dessa origem discipular, e o discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz, ou aprende com o seu mestre aquilo que tem que fazer. E Paulo fala assim: olha, como eu aprendi de Cristo, vocês devem aprender de mim e fazer o que eu faço, porque o que nós fazemos é aquilo que Cristo faz. Então Paulo coloca um parâmetro para a sua igreja. Paulo coloca uma linha daquilo que nós devemos imitar, não na palavra de sermos bonecos repetitivos, mas no sentido de ser discípulos, aqueles que aprendem como devem as coisas acontecer. E ele coloca isso e começa o seu discurso com essa igreja dizendo assim: olha, o que eu vou falar não são coisas minhas, não é o meu pensamento, não é aquilo que o Paulo quer que vocês façam, mas na verdade
Paulo, ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele é um imitador de Jesus Cristo, e vocês devem fazer isso que eu faço. Então, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele começa elogiando esses irmãos, ele começa parabenizando eles, dizendo assim: e eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então Paulo ressalta um valor que essa igreja tem. Paulo ressalta algo importante que essa igreja tem, que é a lição de casa que ela aprendeu com o próprio apóstolo Paulo. E a lição é essa, olha, e Paulo dá nota 10 para eles, Paulo dá A+ para eles, né, dizendo assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. O elogio de Paulo é que aqueles irmãos tinham em mente que nós devemos fazer aquilo que Paulo nos ensinou, aquilo que Paulo nos deu como orientação. Quando ele coloca aqui, transmitir a vocês, se apegarem às tradições, por que não se apegar à palavra de Deus? Por que não se apegar àquilo que Jesus ensinou? Porque naquela época, de novo, não existia Bíblia como nós temos hoje. E o que eles tinham era aquilo que era ensinado, aquilo que era passado. E isso se chama tradição. A tradição é aquilo que eu costumo fazer, que eu costumo ser, aquilo que eu construí na minha vida, eu vivo dessa maneira, né? E vocês estão sendo meus discípulos, estão me imitando isso que eu estou fazendo. Então, tradição ali não é aquele caixote fechado, não é aquelas coisas formais, não é aquelas coisas assim, não, nós somos tradicionais, não. A tradição ali é uma tradição de valores. Valores em que eles se apegavam àquilo que Paulo ensinava a eles, não à forma, ao formato, mas ao conteúdo, aquilo que era a essência deles. E a nota 10, ou a nota A+ que Paulo dá a eles, é porque eles se lembravam de Paulo em tudo, e por se apegarem às tradições. Apegar às tradições não é só ter as tradições, mas a palavra apegar é assim, isso é o que nós temos que fazer. Dessa maneira, eu me apego a isso, isso me pertence, isso também se torna o meu valor. Então Paulo, quando ele vai falar aos coríntios, ele sabe que ele está falando com uma igreja com problemas, como toda igreja tem, como qualquer sociedade tem. Ele vai falar com igrejas que estão vivendo um momento difícil, que é muito comum, pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? Vivendo um momento diferente. É lógico que há conflitos, é lógico que há diferenças, é lógico que há pessoas que querem se manifestar mais do que outras. Então essas diferenças fazem parte do convívio comum, e é essas diferenças que Paulo vai começando a explicar e fazer com que eles possam se inteirar sobre isso aí. A primeira parte do capítulo 11, ele vai falar sobre liderança, o cabeça, aquele que dirige essa igreja. Em suma, ele trata de contexto cultural, contexto daquela cultura e daquela geração, mas em suma o princípio da tradição quer mostrar que Cristo é o cabeça, Ele é o chefe, Ele é o que dirige, é Ele que fala o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Paulo exemplifica e trata esse assunto de uma forma muito bonita, muito condizente para a época dele e para a cultura dele. Para nós talvez vai soar com uma diferença muito estranha, mas para aquela época era compreensível aquilo que Paulo estava colocando, estava mostrando, mas em suma, o que realmente ele apresentava, o que ele deixava, olha, em suma, o líder, quem é o chefe, quem é aquele que dita as regras, quem nos dá essa tradição, ou nos dá essa formação, é Jesus Cristo. Não é homem nenhum, não é mulher nenhum, não é o homem querendo ser superior à mulher, ou a mulher querendo ser superior ao homem, não é a mulher que está falando, ou a mulher, quer dizer, deixando de falar, quer dizer, em suma, a palavra, que é a grande discussão, a ordem, a liderança vem de Jesus Cristo. E ele levanta isso do versículo 3 até o 16, quando ele entra propriamente no contexto da convivência daqueles irmãos. Então,
A primeira relação dessa convivência começa no versículo 17, quando Paulo fala como esses irmãos conviviam em união. Da primeira parte ele tratou de quem era o líder, de quem era a palavra, de quem escrevia essa tradição. Ele não abria mão que era Jesus Cristo, o Senhor. Agora, ele começa a introduzir qual era o ambiente que os irmãos deveriam conviver, o ambiente que eles deviam construir entre eles, né? Bom, a princípio, a igreja ela se reunia, e era muito comum em todas as reuniões ter a palavra, mas também ter a ceia, ter a celebração, ter o estar junto, comendo, né? E eu acho que eu me daria muito bem naquela época, né? Porque todo culto tinha comilança, né? Tinha coisa para comer, beber, festejar, né? Eu não teria dificuldade de ser membro daquela igreja, né? Mas aqueles irmãos exageravam um pouquinho na festa, né? Exageravam um pouquinho no vinho, exageravam um pouquinho no tempo que se dedicavam àquela parte social. Mas era assim que eles viviam. Então, por isso que a referência à ceia do Senhor, ou a celebração da ceia, ela entra em discussão para trazer o tipo de ambiência que queremos construir, o tipo de ambiente que queremos ter entre nós, né? Ou precisamos ter entre nós. Lembra que na mensagem passada nós falamos assim, o ambiente que nós queremos ter aqui não é um ambiente de entretenimento, não é um ambiente de festividade. Esse pode acontecer, mas não é o nosso foco, não é a nossa tradição, não é o caminho que nós vamos. Eles vão acontecer, mas no sentido de apresentar, de trazer à luz, né, a pessoa de Jesus Cristo e a nossa servidão, o nosso pastoreio e o nosso cuidado com as pessoas. Então nós não vamos perder o foco. O nosso foco é esse, e ele começa na mensagem anterior, onde foi colocado de que o que nós temos que observar, o que nós temos que estar atento, qual é a nossa tradição, é ter Jesus Cristo como centro e Senhor da nossa vida e fazer disso, né, das nossas vidas, da nossa igreja, a expressão desse amor de Cristo, da vontade de Deus, e através do cuidado e do zelo das pessoas. Só que nós nos reunimos, só que nós nos congregamos juntos, só que nós fazemos coisas não só no sentido pastoreio, do cuidado, mas nós também nos capacitamos, nós nos fortalecemos, nós nos abençoamos mutuamente para que possamos estar preparados para ir, porque senão eu não tenho tradição, senão eu não tenho conhecimento de saber como é que eu faço isso, ou de que maneira eu faço isso. Então por isso que, a partir do versículo 17, Paulo começa a contextualizar qual era o ambiente daquela igreja, como aquela igreja se comportava quando eles estavam juntos. E por isso que a ceia entra, porque a ceia estava presente em todas as reuniões que eles celebravam. A ceia era um momento auge, um momento de grande reflexão, né, para pensar aquilo que Jesus havia feito. Então vamos ver, versículo 17, quando Paulo começa a tratar da ambiência da igreja, do corpo de Cristo nesse momento. Veja o versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Opa! Então parece que Paulo, alguma coisa estava elogiando, e alguma coisa ele não estava elogiando. Parece que Paulo dava nota 10 a plus, a mais para alguma coisa, mas para outras coisas Paulo fala, olha, vocês estão longe de realmente merecer uma boa nota. E o que é que eles estão longe? O que realmente eles não merecem uma nota boa, né? E ele diz assim, versículo 17: entretanto, nisto que eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então quer dizer que quando nós nos reunimos, ou quando aquela igreja se reunia, em vez de promover um bem comum para eles, estava promovendo mal. Em vez daquilo ser algo construtivo na vida deles, estava sendo algo que eles não estavam se sentindo tão bem, ou as coisas não correspondiam àquilo que precisariam ser correspondidas. Por isso que ele coloca, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Em primeiro, ele coloca, em primeiro lugar, o que ele vê? Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Há divisões.
entre vocês. Quer dizer, a primeira observação que Paulo fala, olha, quando vocês estão juntos, há uma divisão. A divisão qual é? Daqueles que prestam atenção, daqueles que não prestam atenção, daqueles que ficam quietos, daqueles que conversam, daqueles que chegam atrasados, daquele que chega na hora. A gente acha que a divisão é só uma diferença de opiniões, mas a divisão pode ser um distrato, um desrespeito para com as coisas de Deus. E vocês vão ver que isso se dá na ceia. Então, essa divisão ela é expressada não só nas diferenças que nós podemos ter, mas nos valores em que nós damos as coisas. Uns valorizam mais, outros valorizam menos. Uns se importam mais, outros se importam menos. E isso vai trazendo divisões entre nós. A minha base para colocar isso, divisões aqui, não é só um parâmetro de doutrina ou de conhecimento. Eles estão divididos porque um acredita numa escatologia tal, outro acredita numa outra escatologia, um acredita que a manifestação do Espírito Santo é assim, o outro é assado. Quer dizer, não é por aí, porque eles nem tinham esse conhecimento, nem era um fórum para eles, como igreja iniciante, essa discussão. A diferença que nós vamos ver se dava o quanto um respeita mais que o outro aquele momento em que eles estão vivendo. Vamos ver se isso é verdade. Veja comigo. Em primeiro lugar, versículo 18: ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, ele acreditava nisso. E ele veio, olha, isso é importante, porque pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quer dizer, Paulo falou assim, olha, é até bom que isso aconteça, porque eu sei quem está dentro e quem está fora, quem é aprovado e quem é reprovado. Isso me dá um discernimento de entender que essa igreja é séria ou não é séria, ou essa pessoa é séria ou não é séria. Quer dizer, ele fala assim, olha, é até bom que isso aconteça, porque eu sei que isso está acontecendo. Então não adianta eu ignorar, não adianta eu tentar fazer como estou vendo o ambiente, às vezes, que nós nos reunimos, em que pessoas dão importância ou não dão importância, dão valor ou não dão valor, se expressam ou não se expressam. Isso é importante porque é nessas horas, são nesses momentos, que nós realmente conhecemos aqueles que são aprovados. Veja a relação, em termos assim de entender que não há um problema doutrinário, essas diferenças, essas divisões, não é porque um crê de um jeito e um crê de outro. Veja a continuidade da passagem no versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e a humilham os que nada têm? Opa! Aqui ele começa a falar que é essas divisões e essas diferenças. Ele fala assim, quando vocês se reúnem, vocês falam assim, é em nome de Jesus. É porque nós cremos em Jesus, porque nós aceitamos a Jesus, porque nós cremos na palavra de Deus, né? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. A expressão comer a ceia do Senhor é no sentido assim, a nossa reunião é por causa de Jesus, a nossa reunião é porque nós cremos em Jesus, a nossa reunião, quer dizer, muita gente está aqui não é por causa disso não. Muitas pessoas vão à igreja, não é por essa razão. E é aí que vem a divisão, aí que vem a separação, aí que vem, o grande problema que Paulo vê nessa igreja, de que aquelas pessoas estão longe de entenderem o que elas devem fazer juntas. Porque uma coisa é entender o que eu tenho que fazer enquanto pessoa, aceitar Jesus, entregar a minha vida a Ele, mas uma outra coisa é entender o que eu tenho que fazer quando estamos juntos. Porque não adianta só falar que eu estou junto em nome de Jesus, porque se em nome de Jesus eu estou fazendo fofoca, se em nome de Jesus estou chegando atrasado, se em nome de Jesus eu não estou dando meu dízimo, se em nome de Jesus eu não estou fazendo a minha missão, eu não estou levando a palavra a outra pessoa, você está falando só em nome de Jesus, na verdade Jesus não está ali.
Você não está por causa de Jesus, você está por causa de outras coisas. Então, quando ele põe aqui no versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, ele está questionando por que aqueles irmãos estão lá. Você fala que veio por isso, mas na verdade você não veio por isso. Você veio para quê? Versículo 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, os outros se embriagam. E a ideia aqui não é um come mais, come menos, um bebe mais, outro bebe menos, um fica de fogo, outro não fica de fogo. E naquela época não era suco de uva, era vinho mesmo, né? Então tinha os irmãos que se empolgavam mais na ceia dos, eu quero participar da ceia do Senhor, mas na verdade ele queria encher a cara, né? Eu quero participar da ceia, porque era glutão, queria comer tudo ali, né? Quer dizer, então, até naquela época a gente tinha essas figuras, né? De pessoas que vão à igreja, usufruir das coisas da igreja, mas não são a igreja, não pertencem à igreja, não vivem a razão da igreja, falam que vêm para a ceia do Senhor, falam que vêm por causa do Senhor, mas estão aqui por outros motivos. A aparência parece igual, se deslocam e vão até uma comunidade e falam que estão naquela comunidade porque, né, Jesus é meu Senhor, mas na verdade o que elas demonstram na sua atitude, no seu comportamento, é que realmente elas não são do Senhor. Que quando Paulo fala que ele não aprova e que há divisões e que há uma situação das pessoas não compreenderem qual a ambiência da igreja, o comportamento da igreja, é que muitas pessoas estão na igreja e estão distraídas, buscando o seu próprio interesse do que o interesse das coisas do Senhor, buscando as suas próprias vantagens ou aquilo que ela deseja, do que realmente as coisas que Deus quer. E o Senhor Jesus já não é mais o Senhor da vida dela. Por mais que ela fale que ela tem a ceia do Senhor, na verdade ela faz a sua própria ceia, ela come a sua própria comida, ela vive aquilo que ela quer. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou, aí que vem a palavra-chave, desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Então, ou desprezam a igreja de Deus. Lembra, a igreja de Deus naquele tempo não tinha tempo. Naquele tempo não tinha tempo. A igreja de Deus não tinha endereço fixo. Quando ele fala igreja de Deus, ele está falando de uma comunidade, ele está falando de um povo que se reúne. Entendeu? Vocês estão desprezando essa igreja. Por isso que às vezes quando eu estou de férias, né, a única vez que eu saio da nossa igreja, né, ou para uma outra igreja, ou quando sou convidado para pregar, eventualmente, né, eu gosto de ficar na nossa igreja, quando eu vou para essa outra igreja, eu tenho que ir consciente que eu vou para uma outra comunidade, eu tenho que respeitar essa comunidade, o jeito deles se vestirem, o jeito deles cultuarem, o jeito deles serem, porque essa é aquela comunidade que entende e compreende as coisas dessa maneira, e eu tenho que respeitar. Não é porque às vezes eu penso de forma diferente, sou diferente em alguns aspectos, que eu vou chegar lá e vou fazer cara de indiferença, cara de pouco caso, ou desinteressado totalmente, porque quando eu faço isso, eu estou mexendo com aquela localidade, eu estou mexendo com a igreja de Jesus Cristo, eu estou desprezando as coisas de Deus. Então, por mais que eu não compreenda às vezes algumas atitudes de alguma igreja, né, que são extremamente animadas ou são extremamente frias, eu preciso respeitar, porque para aquela comunidade Deus tem um propósito, e se eles são do Senhor, e a palavra de Deus é o centro de conhecimento daquela igreja, eu preciso respeitar aqueles irmãos e tentar buscar mais de Deus na minha vida e aprender o máximo com eles do que eles têm ali. Claro que tem lugar que é difícil você extrair alguma coisa, então é melhor você nem ir, nem estar presente. Mas quando você está, é importante você entender que você não está na igreja metropolitana, você está na igreja de Jesus. E como você trata as coisas da igreja de Jesus,
como você se comporta. Então, veja que Paulo, ele está preocupado com esse aspecto comportamental das pessoas. Como eu me relaciono na comunidade, como eu entendo aquela comunidade. Por isso que eu não tenho dificuldade com pastores de diversas denominações. Eu não tenho dificuldade de igrejas de diferentes expressões religiosas, porque eu busco em cada uma delas, quando eu tenho experiência, o aprendizado que eu posso ter de comunhão com aqueles irmãos, o interesse e o amor que aqueles irmãos têm. Eu já fui surpreendido, às vezes, de ser preconceituoso com algumas igrejas, ou preconceituoso com algumas comunidades. Mas aí, quem sai perdendo só sou eu. Quem sai em prejuízo só sou eu. Porque se eu me disponho a estar ali, é porque eu falei que é isso que eu quero fazer. E estando lá, eu venho agir dessa maneira, de desprezo, de pouco caso, de falta de um comportamento, uma ambiência correta, e realmente eu estar ali no caso do Senhor, né? Eu trago sobre a minha vida um juízo de Deus, um juízo pesado de Deus sobre a minha vida. Por isso que às vezes eu temo como alguns irmãos tratam as coisas de Deus. Por isso às vezes eu temo como alguns irmãos, mesmo convertidos, né, entendem como ele deve lidar ou ser a ambiência dele na igreja, porque aquilo vai acarretar consequências à sua vida, vai acarretar consequências que ele mesmo atrai para si mesmo, sobretudo aquilo lá. Então, o bonito dessa ceia, que nesse momento, que aí no versículo 23, né, um pouquinho antes, ele diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E Paulo é taxativo. Olha, se você está na igreja e você lida as coisas da igreja com esse desinteresse, você está fora, você está cortado, você está sem bênção do Senhor sobre a sua vida. E é interessante que ele retoma no versículo 23 aquilo que ele coloca no primeiro versículo. Lembra que no primeiro versículo do capítulo 11 ele coloca assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui no versículo 23 ele coloca assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aí ele mostra de onde vem a autoridade dele, de onde vem o conhecimento dele, de onde vem a experiência dele, e ele começa a compartilhar com os irmãos os valores que eles devem buscar na comunhão, no relacionamento comum da igreja. Então, mais do que uma passagem de ceia do Senhor, celebração da ceia é a celebração da comunhão da igreja, é a celebração da igreja como corpo, é a celebração de nós vivermos numa ambiência, ou vivemos, sabe, como irmãos de uma forma correta. A ceia do Senhor, e aqui Paulo retoma. Então, deixa eu colocar para vocês, versículo 12: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aí ele começa a realmente ensinar o que a ceia significa, aquilo que a ceia representa dentro do culto cristão. Vemos, a ceia do Senhor é o nosso interesse do Senhor na nossa reunião. E Paulo fala: olha, o interesse de vocês na reunião não deve ser essas divergências, não deve ser essas diferenças, não deve ser essa indiferença de vocês, ou pouco caso de vocês, ou relaxo de vocês. Pelo contrário, quando vocês se reúnem pelo Senhor, é por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, entregando o corpo, o sangue dele para a nossa salvação. Eu acho isso magnífico, porque Paulo começa a trazer o verdadeiro sentido da igreja. O verdadeiro sentido da igreja, o porquê nós nos reunimos. Nós nos reunimos por causa do Senhor, não por outro motivo. E qualquer outro motivo, né, não vai ser válido. E se eu vier com outro motivo, eu vou tratar as coisas do Senhor de uma forma negligente. Interessante que eu não vou ler sobre a ceia do Senhor, porque a gente vai ter a ceia um desses domingos aqui, mas
Nessa mesma passagem, vocês vão ver que o que eu estou falando está fundamentado nessa tradição que Paulo tem do Senhor, porque ele põe assim, no versículo 27 do capítulo 11, ele falando sobre a ceia, sobre essa comunhão. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele fala assim, olha, quem participar da igreja de Jesus, quem clamar que está aqui por causa de Jesus, isso não é só no momento da ceia, não é só no momento que a gente bebe o cafezinho, o pãozinho, é qualquer reunião que nós venhamos a fazer. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, ser indigno é não ser merecedor. Eu não mereço, eu sou indigno. Quer dizer, na verdade, estou falando a Jesus, olha, você não é digno. Eu como e bebo e faço o que eu quero, porque você não tem dignidade nenhuma comigo. Quando eu desprezo as coisas do Senhor, é assim que eu trato o Senhor. Veja o que acontece na minha vida. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar. Quer dizer, se é culpado de pecar, quer dizer, você é responsável. E se é responsável, você vai ter consequências. Veja as consequências. De pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, e a palavra discernimento aqui não é só aquela palavra assim, desapercebido, não. Quem participa das coisas de Deus sem atenção, sem responsabilidade, o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Qual condenação é essa? Versículo 10. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Não é dormir aquele soninho gostoso, não, porque é morte. Falando de morte. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou morreram. Mas nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados no mundo, com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu lhes darei instrução. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Nós vamos parar por aqui. Vamos entender esse primeiro momento de como deve ser o nosso comportamento, a nossa ambiência como igreja. Se por um lado nós vamos entender que nós recebemos Jesus Cristo e queremos fazer a vontade de Jesus Cristo, que é cuidar das pessoas, pastorear as pessoas, por outro lado, quando nós estamos juntos, nós temos que entender isso como um assunto muito sério, muito responsável, e entender isso de uma forma como Deus entende, porque se eu não entender, a minha negligência vai trazer consequência na minha vida, e eu preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes algumas coisas que eu estou passando na minha vida, seja uma necessidade física, espiritual, emocional, uma doença, estou dizendo que tudo isso, toda doença, toda enfermidade, todo problema é consequência disso. Lógico que nós temos coisas da vida, mas muitas das coisas são trazidas na nossa vida por nós mesmos, quando nós desprezamos as coisas de Deus, quando nós desrespeitamos as coisas do Senhor, quando nós trazemos divisões entre nós e nós estamos juntos, reunidos juntos, fazendo uma mesma coisa, participando de uma mesma mesa do Senhor. Interessante que, se por um lado ele mostra como deve ser a ambiência da igreja de Jesus, como nós devemos nos comportar quando nós estamos na casa de Deus, e a casa de Deus não é esse templo, mas é a oportunidade de nós nos reunirmos juntos. Por outro lado, ele também mostra que não é só o ambiente, mas também é a minha atitude dentro da casa do Senhor. Então, eu só não preciso estar corretamente, estar aqui, mas eu preciso ter algumas ações aqui dentro, para que a minha experiência seja completa.
Então, veja que bacana que Paulo vai orientando aqueles irmãos qual deve ser a ambiência, qual deve ser a atitude deles, o que eles têm que fazer. Porque se uma vez eles declaram que estão em nome do Senhor, ou ceando a ceia do Senhor, ou estão vivenciando, quer dizer, então o comportamento tem que ser condizente com isso. Se não, melhor você falar que não é crente, é melhor você falar que não é cristão. Mas se você fala que é cristão e clama, né, Jesus Cristo como seu Senhor, então é isso que nós devemos observar. Só que ele trabalha na ambiência nessa primeira parte, e a ceia do Senhor é o centro dessa ambiência e comportamento que nós precisamos ter. E aqui está se falando de respeito, está se falando de responsabilidade, está falando de seriedade. Agora existe um outro momento que ele fala assim: não é só nós estarmos e estarmos corretamente, mas nós temos que interagirmos entre nós.